Pois é. Agora vamos conversar com Lazinho da Fetagro, ele que está nos nossos estúdios. Já dá logo uma boa tarde para ele. Boa tarde, Lazinho. É uma grande satisfação mais uma vez recebê-lo aqui no Balanço Geral. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Alex, a toda a equipe que está auxiliando e contribuindo para que esse programa possa chegar até a casa dos nossos telespectadores, quais eu cumprimento, mando um abraço a todas as nossas famílias jaruenses que estão, neste momento, podendo nos assistir, podendo avaliar, né? E parabenizar a emissora, a empresa, por tirar esse tempo e poder fazer esse debate para que a nossa população jaruense, para que os nossos eleitores e eleitoras possam refletir e fazer análise correta do que ela vai fazer nas próximas eleições, na escolha de quem vai administrar o nosso município. Cumprimentar também o doutor Indiano Pedroso, que está nos acompanhando, representante aqui do nosso partido, do PDT. E para nós é um prazer muito grande poder estar mais uma vez junto com vocês. Agradecer ao doutor Indiano que está com a gente também. Muito obrigado, viu, doutor, pela sua presença aqui. Ele está em off hoje aqui com a gente, mas está bom. Qual a sua motivação hoje, Lazinho, para concorrer ao cargo de prefeito? Anderson, é uma coisa gostosa até da gente poder comentar, porque quem conheceu Jaru na época que nós chegamos aqui, né? Eu cheguei em Rondônia em 84, em Jaru 86, e morava lá na linha 619, né? Sempre fui agricultor e hoje a gente vê o nosso Jaru, o crescimento do nosso Jaru, o crescimento da nossa população, a produção, você vê a nova fase em que Jaru está. E motiva a gente porque a gente sabe que a gente pode contribuir. Nós fomos deputado por 2 mandatos, você acompanhou isso, a população de Jaru toda acompanhou os nossos 8 anos de mandato. Graças a Deus, terminamos esse mandato, pudemos prestar um bom serviço para a nossa comunidade, porque eleger ou não eleger, Anderson, são vários fatores que determinam a eleição de um candidato. Nós não reelegemos para um 3º mandato, mas os 2 primeiros nós conseguimos fazer bastante coisa para Jaru. E isso nos motiva porque você sabe que pode fazer muito mais, né? Não é uma pessoa, mas a forma como a gente sempre trabalhou, a forma como a gente sempre toca a nossa vida, eu tenho certeza que a gente pode contribuir muito mais com o nosso município, fazer com que o nosso município possa estar cada vez mais forte dentro do nosso estado. Maravilha. Quais as 3 principais prioridades ou áreas de foco da sua plataforma política? Anderson, são várias, né? Porque você, quando vai para uma administração pública, você não pode ir para apagar o fogo, você tem que ter um planejamento. E dentro de um planejamento que a gente pode elaborar e discutir, junto inclusive com a própria sociedade, você tem como base forte a educação, a saúde e o setor produtivo, né? Essas 3 áreas, elas são quem movimenta o nosso município. Se você pegar o setor produtivo nosso, é um setor que gera a grande maioria da nossa arrecadação. Você pode tratar isso com bastante carinho e com muita responsabilidade. Você fortalece áreas de suma importância, como o comércio, como toda a área de abrangência e crescimento do município, da infraestrutura. Então você tem que ter esse foco. Eu sempre tive um foco muito forte na área de educação, sempre gostei muito da educação. E a saúde, é claro que você tem uma participação muito forte no município quando está organizado, porém ela depende também do Estado, né? E a gente tentar fazer dentro do município a melhor forma possível de amenizar cada vez mais a deficiência que nós temos de buscar saúde fora, de buscar atendimento fora, fortalecendo a nossa população de uma forma que ela possa ser atendida o mais rápido possível. Então, essas 3 áreas, na minha visão.
Agora, não quer dizer que você não tenha que olhar a infraestrutura como um todo do município. Se você pegar a zona rural, nós fizemos isso como deputado, né? Hoje nós andamos nas linhas de Jaru, dificilmente você vai encontrar uma ponte de madeira. E eu posso garantir para você que 95% desse trabalho foi nosso enquanto deputado. Trocar as pontes de madeira por tubo-árvores. Hoje você anda, às vezes você nem vê que passou em cima de um rio, né? Você vê no Jaru a mesma coisa. Você pega Jaru, as galerias que nós construímos, o asfalto que nós ajudamos a trazer para cá, as ruas que nós ajudamos na administração poder fazer e melhorar, tudo teve participação nossa também. Então eu acho que você tem que ter uma visão geral, mas com foco principal, porque a educação ela é a base de uma sustentabilidade, base de um povo, a base do conhecimento de uma vida, e a saúde são dois fatores, duas políticas públicas que você não pode, de forma nenhuma, deixar de lado. Muito bem. Você que acabou de ligar o televisor, estamos recebendo aqui nos estúdios da SIC TV o pré-candidato a prefeito, Lazinho da Fetagro, tá? Pelo partido do PDT. Você quer participar? São 13 horas e 11 minutos, inclusive está o tempo na tela aí, que são 30 minutos para cada candidato. Você pode mandar, está aí no seu televisor ou na tela do seu smartphone, o nosso WhatsApp. 3521-4806, você pode destinar uma pergunta para o pré-candidato Lazinho da Fetagro. Muito bem. Agora a gente falou dessas três áreas, né? E agora como o senhor planeja aí abordar as questões específicas como a saúde, educação e segurança pública e a infraestrutura da cidade? É uma pergunta que liga mais ou menos a outra, né? Mas aí como que o seu planejamento dessas áreas aí? Isso, vamos pegando pela saúde. A saúde, nós temos a ideia de que você precisa trabalhar com o Estado a descentralização do atendimento à saúde. Nós não podemos esquecer que todas as especialidades têm que ir para Porto Velho ou têm que ir para Cacoal. Aqui de Jaru é principalmente Cacoal. E se a gente conseguir, junto com o poder público estadual, trazer para Jaru e formar de Jaru também um regional do governo do estado, você vai estar melhorando a nossa saúde. Você tem que trabalhar isso com muita responsabilidade. Não é dizendo que vai fazer aquilo que a legislação não permite fazer. Porém, é possível você trabalhar o atendimento mais centralizado aqui no Jaru, até porque Jaru abrange uma região com mais de 100 mil habitantes. Então, a gente precisa assumir isso e, junto com o governo do estado, tentar fazer. Uma outra coisa é você trabalhar ações no município preventivas na área da saúde. Porque hoje a gente só trabalha o corretivo, né? Só trabalha o doente. Você tem que trabalhar a sociedade, o modo de vida, você tem que trabalhar a qualidade de vida de um povo que você melhora. Por exemplo, somente 3,7% da população de Jaru tem rede de esgoto. Cada 1.000 crianças, 94 vai para o hospital com diarreia e é causado pela falta de qualidade de vida que tem no município. Você precisa discutir isso com a sociedade e precisa tratar isso com muito carinho. Nós somos um município no Brasil, são 5.570 municípios, me parece. Nós estamos em 5.020, ou seja, nós estamos longe da qualidade de vida ideal. No estado, nós somos 30º e qualquer coisa lá, de 52 municípios. Ou seja, tem muitos municípios na nossa frente quando se trata da qualidade de vida. Então, isso é prevenção, isso é saúde também, né? Quando você, como nós estávamos falando, quando você passa para a área de infraestrutura, tudo isso que você trata de rede de esgoto, de asfalto, de construção de vias de acesso rural, quando você trata da substituição de pontes de madeira que roda na primeira chuva por galerias, essa infraestrutura, tudo você tem que pensar de forma que você possa atender a população de uma forma geral. Somente 3,3% da população de Jaru tem calçamento, arborização suficiente, ou seja, qualidade de vida ambiental suficiente para poder viver e ter uma vida de qualidade. Isso você precisa discutir e precisa tratar junto com a sociedade, porque não basta você achar que somente fazer o asfalto resolve a vida de um povo, né?
A outra, que você englobou? Segurança pública. Segurança pública depende muito do governo do Estado, e a gente sabe que é uma responsabilidade estatal. Mas, por exemplo, por que nós não utilizamos no Jaru o maior número de câmeras para poder auxiliar a Polícia Militar? Por que nós não utilizamos a tecnologia de drones, por exemplo, para poder vigiar o nosso município, estruturando e o município participando disso, né? Então, são ações que a gente pode fazer. Pode discutir, por exemplo, a segurança das nossas escolas com mais qualidade, tanto na zona rural quanto na zona urbana, né? Porque se você não fizer isso, você não vai estar prevenindo. Então você precisa buscar junto ao governo do Estado e mostrar para o governo do Estado, por exemplo, que Jaru é um município grande e que carece de um apoio maior e uma estrutura maior na segurança pública. E olha que a Polícia Militar e a Polícia Civil, e hoje a Polícia Técnica, que existe no Jaru, eu quero aqui lembrar a nossa população, que se nós temos a Polícia Técnica aqui no Jaru, veio, na época que eu era deputado, um trabalho feito junto com o ex-governador Confúcio Moura, porque nem isso nós tínhamos. Eu lembro muito bem, quando eu assumi o cargo de deputado na época, morria uma pessoa aqui no Jaru, ficava 12 horas, 16 horas esperando chegar aqui a Polícia Técnica para poder fazer o atendimento. Hoje nós temos aqui. Então, a gente já tem feito a estruturação. Quando eu era deputado, nós estruturamos a Polícia Civil. Fizeram para cá, não tinha nem sala, né? Não tinha nem um computador, tinha. Tudo isso nós colocamos recurso das nossas emendas e fizemos isso para Jaru. Então, eu acho que a gente pode, junto com o Estado, não é sozinho, porque você não faz nada sozinho. É junto com a sociedade, é junto com a associação comercial, que já trabalha muito bem essa questão da segurança, da ajuda à Polícia Militar aqui no município. É buscar junto à OAB ideias e pacotes de ações que você possa contribuir com o município. Mais uma pergunta que chega: qual é a sua visão para o desenvolvimento econômico local e como você planeja atrair investimentos para criar empregos aqui na região? Veja bem, a gente tem informação, e eu não tenho isso preciso, mas de que estamos buscando, empresas aqui de Jaru buscam mão de obra até em Jorge Teixeira, Teobroma, né? Porque falta mão de obra aqui. Acho que a primeira coisa é você ter capacitação suficiente para que os nossos filhos e filhas, eles possam estar prontos para o mercado de trabalho. Não só como empregados, mas também como micro e pequenos empresários, né? Acho que isso é uma coisa importante, você capacitar. Você tratar, agora há pouco nós falamos um pouco sobre a questão do setor produtivo. Nós temos condições de melhorar muito a nossa renda, muito o nosso emprego, quando a gente fortalece a nossa agricultura. Principalmente aqui no Jaru, a agricultura familiar é muito forte, né? Nós já fomos o maior produtor de leite. Hoje nós estamos terceiro ou quarto no estado, né? Nós já, hoje somos uma referência na questão da produção de cacau. E olha, eu digo para você que quando nós fomos deputado, o primeiro recurso colocado para incentivar e trazer muda de café cronal da Bahia para cá foram recursos nossos, enquanto deputado. Então você tem que levar a tecnologia para o campo. Levar a tecnologia de que forma? Hoje a produção de cacau é muito forte porque existe o cacau cronal. Só que você tem que fortalecer e ajudar a nossa empresa Emater para que ela possa dar cada vez mais assistência para esses produtores. E a produtividade da área tem que ser muito maior. Você pode fazer isso. A prefeitura pode contribuir com isso. Não é que você vai dar nada de graça. Você não precisa dar nada. Hoje a nossa estrutura familiar, a nossa qualidade de vida, né, a nossa economia é muito forte. A gente pode melhorar nisso. Você buscar alternativas de emprego com outras empresas também. Porque a gente não pode viver do monopólio de um ser só. Você tem que buscar condições para que possam ser estruturadas aqui. Eu me lembro muito bem, em 1993, me parece, ou 94, quando chegou a empresa Italac aqui no município. Eu era secretário de obras. Naquele tempo já, máquinas da prefeitura, com apoio da Câmara Municipal na época, o terreno, a parte de infraestrutura, a prefeitura contribuiu com isso. Então a gente precisa integrar o poder público ao setor privado para que a população seja beneficiada num contexto geral, em tudo aquilo que a gente precisa. Maravilha.
Como o senhor pretende lidar com as questões de sustentabilidade ambiental e a proteção dos recursos naturais aqui da cidade? Então, quando a gente fala do meio ambiente, né, a gente imagina que de um lado, o produtor que derrubou tudo, né, e de outro, o ambientalista que diz que tem que preservar tudo. Mas a gente trata o município na questão ambiental não só na zona rural, é a zona urbana também. Nós somos um dos municípios que tem menos plantio, menos arborização, menos estrutura ambiental do estado de Rondônia. Para você ter uma ideia. Né? Ainda, eu sempre lembro isso, a Padre Adolfo tinha árvore. Hoje, parece que tem o gosto de derrubar as árvores para poder fazer asfalto. Né? A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora. A gente tem que ter consciência de que se a gente não tomar as medidas necessárias de respeito ao meio ambiente, você vai ter problemas futuros. Né? Então, você trata o meio ambiente quando você trata o saneamento básico com responsabilidade. Quando você tem a população tendo o saneamento básico. Você trata o meio ambiente urbano quando você arboriza, quando você dá condições do calçamento ter escoamento e ter drenagem de água, e aqui nós não temos drenagem de água. Aqui é só fazer calçada, é só fazer asfalto, é só fazer... Né? Nós damos graças a Deus porque é um município que as enchentes elas atingem o mínimo possível da nossa população, porém nós temos. Mas nós não temos responsabilidade quando se trata da questão ambiental, só com o município. Isso na zona urbana. Mas na zona rural você tem condições, por exemplo, eu, quando deputado, estive visitando municípios em Minas Gerais, doutor Indiano, que lá a prefeitura, junto com os produtores, fazem recuperação de matas ciliares e nascentes com recurso internacional, pagando os produtores para fazer isso. Tá? Você tem condições de ter um programa como esse aqui. Você criar instrumentos para que o produtor possa preservar, porém ele também possa receber por isso. Porque quando ele preserva o meio ambiente, quando ele preserva a nascente, ele está preservando para a humanidade toda, não é só para ele. Ele tem que fazer isso. Né? Então, a gente tem a ideia disso na zona rural. E uma coisa importante para Jaru, que eu acho que a gente pode trabalhar. Nós temos muitas famílias que têm sua casa, têm o seu terreno e têm uma qualidade de vida baixa e que poderiam, por exemplo, criar um programa chamado, que na época nós idealizamos e chamamos de quintal produtivo, onde você vai, junto com a área social do município, instruir, capacitar, educar as famílias para ter a sua pequena produçãozinha no seu terreno, na sua casa, inclusive. Hoje você produz uma alface, um almeirão, uma verdura, num pedacinho de muro, com um cano. Você produz isso. Então, essa tecnologia, você está melhorando o meio ambiente quando você diminui o estrago e o prejuízo à terra. Então, essas são ideias que a gente pode trabalhar junto com a sociedade de uma forma geral. Qual que é a sua estratégia para promover a transparência e a prestação de contas na administração pública? Olha, isso é uma coisa que já foi difícil uma época. Né? Antigamente, rapaz, eu participei da administração pública em Jaru em 93, 94, final de 92, na administração antiga ainda do ex-prefeito Rui Zimmer, hoje saudoso Rui Zimmer, um homem sério, honesto, né? Quem conheceu ele sabe que a gente está falando a verdade. E naquele tempo você não tinha controle nenhum, mas já tinha mais controle do que quando era o Teixeirão no estado, né? Você vai, o controle dos bens públicos ele vai acontecendo de uma forma geral. E hoje você tem o portal da transparência, você tem as audiências públicas que às vezes elas precisam ser melhor divulgadas e melhor colocadas em condições da sociedade participar, né? Estimular a sociedade para participar, inclusive como forma de conhecimento do que é o serviço público. Né? A gente vê audiências públicas nesses municípios, aqui em Jaru, por exemplo, que você vai lá, tem 2 ou 3 pessoas assistindo e que muito pouca gente sabe das audiências. Então você tem que trazer a sociedade para dentro do poder público. Né? Você não precisa ter medo de mostrar para a sociedade o que você está fazendo, né? Onde você está empregando o dinheiro. Né? Como o senhor planeja envolver a comunidade e garantir a participação dos cidadãos na tomada de decisões importantes?
Isso é uma sequência de perguntas, né? Parece que uma ficou na sequência da outra. Eu sou da ideia, Anderson, de que o eleitor não pode ser visto somente na época da eleição. Eu penso assim. Eu tenho certeza de que o cidadão, se ele tiver motivação e condições de participar, ele vai estar participando de uma gestão pública com todo o carinho, e eu tenho certeza disso. A gente precisa utilizar das entidades organizadas que a gente tem no município, para que ela nos ajude a fazer essa democratização de uma administração. Eu nunca imaginei ser prefeito de Jaru e ser dono de Jaru. Né? Você não pode ser dono do funcionário público. Né? Você tem que dar ao funcionário público o que é de direito dele, porém você tem que fazer com que ele possa dar para a sociedade o que é de obrigação dele dar. Maravilha. E a mesma coisa para a sociedade. Ele tem a obrigação, porque o cidadão, o eleitor, é obrigado a votar, porque senão ele pega multa. É uma multinha pequena, mas é uma forma de obrigar. Se você obriga ele a votar, você tem a obrigação de dar o retorno para ele. Isso a gente tem condições de fazer. Você que está assistindo o programa, hoje estamos recebendo na sabatina, com os pré-candidatos a prefeito, o ex-deputado, pré-candidato a prefeito, Lazinho da Fetagro. Nós temos 9 minutos e eu tenho ainda várias perguntas aqui. Se o senhor quiser ser mais objetivo para a gente conseguir fazer todas, certo? Como o senhor pretende... pode participar, viu, gente? 3521-4806, o nosso WhatsApp, você pode mandar perguntas também. Como o senhor pretende lidar com os desafios orçamentários e equilibrar as necessidades da cidade com os recursos disponíveis? Eu estava conversando em off agora há pouco, Jaru deve arrecadar, neste ano de 2024, perto de 300 milhões de reais. Paz. Né? O orçamento de 2023 foi 264 milhões. Então você tem, né, uma gama de recursos que você pode tirar as prioridades e investir com certeza. Muito bem. Como o senhor abordará as questões de inclusão e a diversidade para garantir que todos os cidadãos se sintam representados pela administração municipal? Primeiro, você não dividir. Os diferentes você tem que tratar diferente. O respeito ao diferente e ao comum tem que ser o mesmo. E é isso que precisa ser feito. Você tem que identificar o que é diferente e por que é diferente. Não é porque você é diferente que você é errado ou certo, ou mais certo que o outro. Você tem que tratar igual. Maravilha. Né? Como o senhor pretende colaborar com as outras esferas do governo, organizações não governamentais e o setor privado para alcançar os objetivos da cidade? Não, isso aí a gente tem uma ideia que, se a gente conseguir lá na frente ter êxito, é a gente criar um conselho de desenvolvimento para o município. Tá? Maravilha. Qual que é a sua abordagem para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, incluindo as questões como moradia acessível, transporte público e espaço de lazer? Não perder recursos do governo federal que tem. Tem muitos recursos que a gente pode utilizar principalmente na questão de moradia, poder contribuir muito com o nosso município. Como o senhor pretende garantir a segurança dos cidadãos e reduzir os índices de criminalidade da cidade? Como nós já dissemos, é alternar e assumir a responsabilidade enquanto gestor municipal de melhorar e ajudar a segurança pública do Estado. Como o senhor pretende promover a educação de qualidade e garantir o acesso equitativo, né, igualitário, à educação para todos os grupos demográficos da cidade? Uma das prioridades, como eu disse, é a educação. E a educação não pode ser separada da família. Na minha visão, a família tem que participar da escola. Olha, se a gente perguntar para os pais qual é o nome do motorista que leva seus filhos para a escola, na maioria das vezes não sabe. Nós tivemos experiências como tem em Sobral, por exemplo, nós estivemos lá, e vimos que lá a avaliação do ensino no município é feito pelas famílias, pelos professores e pelo gestor público. O IDEB passa de 9. Aqui, se nós tivermos 5,4, é muito. Então, essas coisas que a gente precisa fazer. É o diferente. Tá? Qual que é a estratégia do senhor para enfrentar os problemas de desigualdade social e garantir as oportunidades iguais para todos os residentes da cidade?
é você dar as condições de vida de forma que ele possa não só receber, mas ele possa participar da vida pública de uma forma geral, participar do município de uma forma geral. O cidadão que está com a renda, hoje a renda per capita do município me parece em torno de R$ 1.900, 2 salários mínimos, vamos dizer assim. Você pode, quando eu disse do quintal produtivo, por exemplo, uma família que ganha um salário mínimo, se você ganhar mais R$300 produzindo para se alimentar, você está melhorando a qualidade de vida. Maravilha. Quais as suas propostas para melhorar os serviços públicos, como a coleta de lixo, iluminação pública e manutenção de vias e espaços públicos? Olha, a parte de lixo, eu acho que a gente precisa mudar um pouco. Chegou a hora da gente começar a reciclar esse município, reciclar esse material e fazer dele uma fonte de economia para o município também. Certo. Tá? É isso. Muito bem. Iluminação pública? A iluminação pública você vai tratando conforme a necessidade vai colocando, né? Eu acho que uma forma de segurança é você ter uma iluminação pública de qualidade. É isso que a gente procurar melhorar. E a manutenção de vias e espaços públicos? Também. O asfalto é muito importante, né? Mas tem locais onde o asfalto não chegou, você tem que dar acessibilidade de uma forma geral para o cidadão pensando nos diferentes também. Maravilha. Como o senhor pretende promover a cultura, as artes e o turismo na cidade para impulsionar o desenvolvimento cultural e econômico? Eu pensei que não ia chegar nesse ponto. Eu acho que a cultura, nós somos um estado muito diversificado em termos de cultura. Nós ainda não definimos, no município nós tem 43 anos de idade, e nós não definimos qual é a cultura do nosso povo aqui. O mineiro pensa de um jeito, o baiano pensa de outro, o paranaense pensa de outro, cada um pensa de um jeito. Nós temos que construir espaços no município onde você integra, né? A escola deve ser também esse instrumento de cultura, esporte e lazer. Eu acho que a gente pode fazer isso através da educação, né? Você contar com parceiros para você desenvolver áreas de lazer e atividades de lazer e esporte no nosso município. Isso aí é o mínimo que a gente pode fazer dentro do município, igual é o município de Jaru. Isso levando em consideração, quando você fala em administrar o município, não a cidade. Certo. Né? Porque a maioria das pessoas fala, nossa cidade. Nosso município não é só cidade. É cidade e zona rural. Tem que ser olhado do mesmo jeito. Maravilha. Qual a sua estratégia para atrair e reter talentos na cidade, especialmente jovens, profissionais e empreendedores? Nós temos os sistemas S aí, que são sempre parceiros, né? São sempre parceiros dos municípios. E a gente pode aproveitar isso, né? Aproveitar para capacitação, formação. Temos o IFRO, que é o Instituto, né? Nós temos faculdades, nós não tínhamos, né? Hoje nós temos aqui no nosso município. E você pode fazer parceria com esses entes e construir condições de capacitação conforme a demanda de emprego, de renda que o município necessita. A gente pode fazer isso. Muito bem, você que está assistindo o programa, nós estamos promovendo essa semana, a SIC TV promovendo, inclusive foi até divulgado em todo o estado de Rondônia, inclusive até agradecer ao Marlon, que deu uma canja para a gente aí, que foi divulgado em todo o estado de Rondônia, que está sendo feita essa sabatina com os pré-candidatos a prefeito aqui do município. Hoje, recebendo o pré-candidato Lazinho da FETAGRO do PDT, e a gente está encerrando aqui os 30 minutos. A partir de agora, já chegou a pergunta, produção? Chegou? Então a gente vai estar encerrando ali, agora pronto, começa ali mais 9 minutos, que serão destinados agora, que era 8, né? Porque ontem passou 8 minutos da pré-candidata de ontem, então a gente é justo com todos os integrantes. Fica agora o espaço tanto para as perguntas e para as considerações finais. Se vocês puderem, produção, colocar alguma pergunta que já chegou, ou alguma consideração, ou algum questionamento a respeito, ou tem gente que às vezes até participa para elogiar alguma coisa, vamos lá. Não sei o nome desse telespectador, mas eu te vejo por aí. Bruno Souza. Bom dia, Anderson Lima e todos os telespectadores. Segue a minha pergunta ao senhor Lazinho da FETAGRO. Se elogio para assumir a frente da nossa cidade, se pretende trazer empresas e indústrias
para termos mais o crescimento da cidade e economia e poder de compra para os jaruenses, que é o Bruno Souza. Está lá a pergunta. Beleza, Bruno. Se a gente for eleito, como está sendo dito, se a gente for candidato primeiro, né, porque nós somos pré-candidatos, a gente, como disse já na resposta, é você integrar o setor produtivo com o setor urbano em termos de capacitação, em termos de tecnologia, porque nós imaginamos, a maioria da sociedade das pessoas pensa que a roça, o setor produtivo é enxada. Eu puxei muita enxada já. Anderson, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu trabalhei muito tempo no cabo da enxada e não tenho vergonha de dizer isso. Só que não é gostoso. Né? Então você tem que dar condições para a juventude também do campo produzir, ter renda com tecnologia, sem precisar se matar. Ou seja, é uma fonte de geração. A outra é você, para dentro da cidade, para dentro do meio urbano, para aqueles que não querem ficar lá, você trazer e dar condições para ele com novas ideias de trabalho, novas ideias de emprego. Se a gente está buscando mão de obra em outros municípios, é sinal que o município pode cada vez mais melhorar e trazer mais mão de obra e mais emprego para o município, pode ter certeza. Tem mais alguma, produção? Se tiver, Lena. Aqui em Jaru não tem diversão, né? É diversão para as crianças. Será que o futuro prefeito tem algumas, no caso aí, acho que deve ser algumas propostas, né, para esse sentido? É a Lena. Lena, as crianças não podem viver somente da escola, né? Ela tem que ter, na própria escola, condições de ter esse espaço de diversão. Existe modelos de ensino onde você integra a parte de lazer, esporte e cultura, mais do que uma simples aula de educação física. Então nós vamos aproveitar isso, né? Nós temos que melhorar as creches, aumentar, né? Porque as mães precisam desse espaço para poder trabalhar. Então a gente trabalhar isso junto com o setor da educação, o setor da escola, dentro da grade curricular, por exemplo, você inserir espaços de cultura para essas crianças e lazer para essas crianças, não unicamente o celular do dia a dia, mas uma vida integrada à sociedade. Muito bem, então ontem foram duas também, né, produção? Como foram duas perguntas que nós selecionamos para a pré-candidata de ontem, então são duas perguntas que foi selecionada aí para o pré-candidato, né, à Prefeitura de Jaru, o ex-deputado Lazinho da FETAGRO. Agora nós temos aí 6 minutos, tá, para agradecimentos, considerações e mais alguma coisa que o senhor quiser colocar. Tá? Agradecemos muito, viu, deputado? Eu já o conheço há muitos anos, uma família linda, netos, filhos já todos formados, filhos empresários, inclusive, né? Temos o Danilo, que agora pegou uma empresa aí que está fazendo muito sucesso. O Danilo tem uma construtora, né? É sócio de uma construtora, não é dele, mas ele é sócio com outros empresários, né? Inclusive de fora daqui. Tem o trabalho dele. Tem o Fábio, que é também formado, ele é formado em serviço social e hoje está estudando engenheiro eletricista, elétrico, né? Certo. E trabalha na Energisa, né? Entrou ainda quando era Seron, hoje é funcionário de lá. O Eduardo, que é funcionário já há 8 anos, 7, 8 anos no Frigon, né? É engenheiro civil também, entrou lá como auxiliar ou como torneiro mecânico, e hoje é formado, tem a vida própria dele. Aliás, ouve-se dizer as línguas na cidade de que eu não serei candidato porque o meu filho é funcionário na tal empresa, que é do outro grupo, que é adversário político. Nunca me foi questionado por eles e muito menos eu os questionei com relação ao trabalho do meu filho. Ele está lá porque ele tem capacidade, é um profissional e de forma nenhuma eu me venderia ou me renderia a determinados pensamentos ou posturas. Aliás, eu digo para quem pensa dessa forma é porque teria coragem de ser assim. Eu não tenho essa coragem. Então eu não questiono, Anderson. Não digo que os outros têm coragem de fazer aquilo que eu não tenho coragem. Eu só falo que eu tenho coragem porque os outros não são melhores do que os outros. Nós moramos
no município de Jaru desde 1986. Até 1993, 28 de fevereiro de 1993 foi quando eu vim para Jaru, para a cidade. De 86 até este ano eu morava na linha 619. Agricultor trabalhando na terra dos outros. Trabalhando na diária para poder comer. Eu sou imigrante de outro estado, sou paranaense, passei por São Paulo, dei sorte de ter casado lá, apesar que um cara bonito que nem eu, casa fácil também, né? E eu e Dona Rose viemos para Jaru. Depois de amanhã, dia 23, nós completamos 43 anos de casado. Se Deus assim permitir, nós vamos completar os 43 anos de casado. Nós temos 3 filhos, 5 netos, né? E 3 filhas, porque as esposas dos filhos são tratadas como filhas. Vindo para Jaru em 93, eu vim para ser funcionário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais na área de construção civil. Eles estavam construindo, eu vim trabalhar para eles na diária. Como era agricultor também, passei a ser diretor, fui secretário de obras, por ter experiência como técnico em edificação. Na época, lá de São Paulo ainda, nós fomos secretário de obras do prefeito Rui Zimmer por 3 anos e meio. Saímos da prefeitura, voltamos para o nosso trabalho com a cabeça e as mãos limpas, durante 3 anos e meio. Fui candidato a vereador 3 vezes, não consegui ser eleito. Fui eleito deputado estadual 2 vezes. Né? A primeira vez com 9 mil votos, a segunda vez com mais de 14, quase 15 mil votos. 14.908 votos, sendo o 4º deputado mais votado. E a gente terminou os 2 mandatos, eu ando na rua, graças a Deus. Aonde eu ando, o que a gente tem é o respeito da nossa sociedade. E eu só tenho a agradecer ao povo de Rondônia. Agradecer a Deus primeiro, né? Porque sem Ele nada existiria. Mas agradecer ao povo de Rondônia, ao povo de Jaru, por ter nos dado a oportunidade de ocupar esse espaço. Eu sei que o espaço político ele é um espaço momentâneo, né? Ele passa e outras pessoas vêm e a renovação acontece. E a gente poder andar sem ter medo de nada, né? Sem ter rabo preso, sem dever nada, né? Nós temos essa consciência tranquila. E só de agradecer. Como eu disse, nós tivemos mais de 9 mil votos na última eleição. Não fomos eleitos por circunstâncias do momento, não que não tinha voto, teve bastante votos. E a gente sabe que a gente ajudou muito o município de Jaru ser o que é hoje. Tenho consciência disso, né? Eu lembro muito bem aquela ponte que existia ali no final da Padre Adolfo Hall, quando passa para o setor 6. Todo ano eu moro lá embaixo, lá, para frente lá. Todo ano que se passava ali rodava, hoje é uma galeria. Você vai no setor 7, setor 4, que tem ali 5, 6 galerias construídas com o nosso mandato. Asfalto. Jaru foi o primeiro município do estado a ter e iniciar o programa Tchau Poeira, por ação nossa. Então, é isso que eu quero dizer. E deixar um abraço a toda a nossa população e um agradecimento à emissora por nos dar a oportunidade de poder estar aqui. E o futuro a Deus pertence. Se Deus quiser, acontecerá, nós estaremos onde Deus permitir. Obrigado.